Bom dia! Ontem refletimos sobre como uma vida dirigida por propósito é a única capaz de nos conduzir à plenitude. Porque tudo que não nasce do propósito perde o sentido. E tudo que nasce do propósito é sustentado. E hoje vamos dar continuidade a mais um passo nessa jornada e vamos falar sobre esse chamado maior, o chamado de viver com a consciência eterna. Então vamos lá para o dia 4? Dia 4. Criado para a eternidade. Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que este existisse somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Abraham Lincoln. Esta vida não é tudo o que temos. Há muito mais na vida do que apenas o aqui e o agora. O que nós vemos hoje é apenas uma pontinha do iceberg. Sabe aquela imagem do iceberg? Então, o que nós vemos é aquela pontinha do iceberg. A eternidade é todo aquele resto que a gente não vê sob a superfície. Como eu disse esses dias atrás, Deus tem um propósito para a sua vida na Terra, mas ele não termina aqui. O plano envolve muito mais do que as poucas décadas que você passará nesse planeta. Assim como os 9 meses que você passou no útero da sua mãe e eles não tinham um fim, né? Era apenas uma preparação para o seu nascimento aqui nessa vida. Essa vida também é uma preparação para o que vem a seguir. E foi até interessante porque uma vez eu li um livro que se chama A Alma Humana, do Nascimento à Eternidade. E o livro fala justamente isso, ele traz essa comparação entre a alma e um embrião no ventre de uma mãe. Então ele fala que assim como um embrião fica ali 9 meses no ventre, no útero da mãe, se desenvolvendo para nascer aqui nessa vida, ele traz essa comparação de que a alma fica nesse ventre da vida, se desenvolvendo, se preparando, lapidando, moldando o seu caráter para então, quando o corpo físico morrer, a alma nascer para a eternidade. Então ele traz essa comparação bem interessante da vida como esse ventre, como esse útero, esse ventre da nossa alma, que aqui, assim como um embrião fica se desenvolvendo dentro da barriguinha da mãe, a alma se desenvolve aqui nessa vida e espiritualmente para quando o corpo físico morrer, a alma nascer para a eternidade. Então, esta vida não é tudo o que temos. O livro hoje nos convida a despertar essa consciência mais elevada da eternidade. É claro que o aqui e o agora, ele tem importância, ele tem grande valor, sim, principalmente quando a gente fala que temos que viver o agora para não ficarmos presos ao passado e nem ansiando pelo futuro, mas vivermos plenamente no agora para desfrutarmos do melhor que a vida tem a nos oferecer com consciência, com plenitude, com presença. Mas, sobre uma perspectiva mais elevada e divina, a vida não é só sobre você desfrutar dos prazeres imediatistas do seu ego, sobre esses prazeres momentâneos. Não, sobre uma perspectiva mais elevada e divina, a vida também é sobre crescimento interior, é também sobre crescimento espiritual da sua alma para a eternidade. Os atos dessa sua vida, eles definem o destino da sua próxima vida. Eles definem o seu destino. Nós não somos só esse corpo, mas nós temos um corpo. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência material nessa vida terrena através desse instrumento
do nosso corpo. Mas, na maioria das vezes, a gente passa uma vida ignorando isso e buscando cada vez mais esses prazeres imediatistas do nosso ego aqui na vida. É claro que nada do que a gente vive aqui na vida, na vida terrena, é em vão. Tudo vem para somar, tudo vem para elevar, moldar e lapidar a nossa alma e o nosso caráter, para se tornar cada vez mais semelhante ao do nosso Criador. Deus o projetou à sua imagem para viver a eternidade. E embora saibamos que um dia esse corpo físico, ele vai morrer, a morte sempre nos assusta, a morte sempre parece injusta e estranha e tememos a morte. Mas Rick Allen no livro diz que Deus condicionou a nossa mente para a eternidade. E é por isso que a morte nunca parece natural pra gente, por isso que a gente não vê a morte como algo do fluxo natural da vida. A alma, no nosso mais íntimo, a alma, ela sabe que ela não termina aqui. Por isso algo dentro de nós fica resistindo à ideia de fim, porque a alma sabe que ela é eterna. E algumas filosofias e religiões, eles falam que quando nós encarnamos aqui nessa vida terrena, a gente passa por esse véu de Maia, esse véu da ilusão, em que a nossa mente ela é encoberta da verdadeira realidade da natureza, ou então desse véu de esquecimento que quando nós viemos para essa vida, nós esquecemos dessas memórias eternas que a nossa alma carrega. Justamente para podermos viver este capítulo aqui na vida terrena com mais propósito, com mais crescimento, com mais liberdade. Imagina se a gente lembrasse de todas as memórias eternas que a nossa alma carrega. O nosso ego não lembra, mas a nossa alma, no mais profundo do nosso ser, ela sabe. E com isso carregamos essa sensação de que viemos de algo maior, de que fazemos parte de algo maior. E é essa intuição silenciosa que nos acompanha a vida inteira e que nos faz desejar viver para sempre. E tememos aí com isso o fim, tememos a morte, tememos o fim, porque a nossa alma sabe que ela é eterna e com isso ela teme esse fim, sendo que na verdade o fim ele não existe, ele é apenas essa passagem para um começo, um novo recomeço para a eternidade. E hoje o livro nos convida a elevar essa perspectiva sobre a eternidade, porque quando nós passamos a reconhecer que há mais na vida do que apenas o aqui e o agora e mantemos essa perspectiva elevada da eternidade, nós começamos a viver de forma diferente. Os nossos valores, eles começam a mudar. Você passa a dar muito mais importância aos relacionamentos com significado, ao crescimento interno e espiritual, às suas prioridades, elas ganham importância, como falei ontem, as preocupações triviais, elas perdem o seu peso e você passa a refletir mais sobre o impacto das suas ações, se elas estão alinhadas aos seus valores e ao seu caráter. E eu mesma falo por mim o quanto eu mudei e amadureci depois que eu comecei a me aprofundar nesse relacionamento com o mais divino que me habita, com o relacionamento com Deus. E você não muda somente a sua vida, mas a forma como você se relaciona consigo, com o outro e com a vida. E hoje eu vivo muito mais a partir desse espaço dentro de mim, que carrega essa perspectiva mais elevada do todo,
com uma compreensão mais expandida do que realmente fico vivendo, né? Existindo. Então hoje eu vivo a partir desse espaço dentro de mim, busco pelo menos viver a partir desse espaço dentro de mim, em que há mais comunhão com o divino, em que há mais propósito, em que há mais significado e uma perspectiva mais elevada e expandida da vida como um todo. Quando você vive a partir dessa consciência, você se torna alguém que enxerga além das aparências, além do aparente, além do físico, que entende o propósito por trás das experiências, que vive não apenas para este mundo, mas a partir da eternidade. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. À luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o dinheiro e o tempo e passa a dar valor à sua personalidade e aos seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. As prioridades são reordenadas. Como eu disse, é claro que a vida aqui nessa terra, ela carrega sim grande valor, ela é muito valiosa, é um presente para nós estarmos aqui e podermos desfrutar desse lindo mundo, desse lindo planeta, do planeta Terra. É um presente estarmos aqui e no agora. Mas o que o livro nos convida é exatamente a gente despertar essa nossa consciência para a eternidade e vivermos a partir desse espaço dentro de nós em comunhão com o mais divino que nos habita, compreendendo os propósitos da existência, de todas as experiências e vivendo com mais sentido, com mais significado, com mais propósito, com mais presença e consciência. O seu tempo aqui na Terra é, como Thomas Browne disse, apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. E seu relacionamento com Deus, ele vai determinará como será seu relacionamento com Deus na eternidade. Então agora eu vou deixar com vocês o tema para reflexão do dia de hoje. Tema para reflexão. Há muito mais na vida que apenas o aqui e o agora. Versículo para memorizar. Este mundo está desaparecendo juntamente com tudo o que ele almeja, mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. 1 João. Pergunta para meditar. Já que fui feito para ser eterno, qual a única coisa que hoje devo parar de fazer e qual a única coisa que devo começar a fazer? Já que você foi feito para ser eterno, quais são as suas ações e as suas escolhas que vocês devem parar de fazer? E qual é a única coisa que devo começar a fazer? E quais são essas novas ações, essas novas escolhas que vocês devem começar a fazer? Fica aí para a reflexão do dia de hoje. E vamos para uma pequena prática guiada? Então agora sentem-se confortavelmente, respire lentamente e profundamente. Se quiser, podem fechar os seus olhos. E sinta o seu corpo, aonde você estiver sentado, sinta o peso do seu corpo. E mesmo sentindo o peso do seu corpo, perceba que você é muito mais do que o seu corpo. Faça uma respiração. Agora leve a atenção para o seu coração e sinta o seu coração. Imagine que uma pequena luz
nasce do centro do seu ser, essa luz que representa o eterno em você. Essa luz nunca apaga, ela sempre esteve aí. Ela não diminui, ela se expande e sempre existirá. Agora faça uma respiração profunda e imagine essa luz se expandindo através do seu corpo, de você, de todo o seu ser. E permaneça por alguns instantes, sentindo essa presença de luz eterna que o habita. E para o dia de hoje, escolha uma pequena ação que transcende o tempo, como por exemplo, perdoar alguém. Ontem nós falamos dessas forças que a gente carrega dentro de nós sem nós percebermos, né, como a força da culpa, da raiva, do ressentimento. Qual é esse peso que eu ainda carrego no meu coração e que eu preciso liberar? E só o perdão liberta. Então, perdoar nos liberta, liberta essa nossa alma desse peso que ela carrega, para que ela possa seguir mais leve para essa eternidade. Outra ação também que seja falar palavras amorosas, palavras de amor com as pessoas que vão estar na sua companhia no dia de hoje, porque o quanto que as nossas palavras elas têm poder, as nossas palavras são sementes lançadas nesse solo fértil da vida, do nosso coração, da nossa mente, e o quanto é muito importante e quanto ela carrega poder. Então você usar sabiamente as palavras no dia de hoje, com certeza vai fazer que você colha frutos bons para a eternidade. Silenciar ao invés de reagir, né? Você buscar silenciar ao invés de ficar ali muito reativo. Quando você vê que você já vai reagir contra algo, pare, silencie, se conecte com aquele sentimento que está te acontecendo, observe ele e libere ele, acolha ele para então você poder ressignificá-lo. Então, buscar se silenciar mais ao invés de reagir. E também fazer o bem sem ter que ter aquela necessidade de aprovação e de reconhecimento, que entra também aquela força que falamos ontem, sobre essa necessidade de aprovação, essa necessidade de reconhecimento. Fazer o bem, tanto para si, quanto para o próximo, quanto para a natureza, para a vida, sem ter que ter aquela necessidade constante de ser aprovado e de ser reconhecido pelas suas ações. Tudo isso são sementes que vão ser lançadas aí no solo da sua vida e que eu tenho certeza que vão gerar frutos bons para a sua eternidade. Então, para o dia de hoje, escolha uma pequena ação que transcenda o tempo, que transcenda o aqui e o agora.